A congregação, ela é como se fosse uma mochila pesada. A maior parte de vocês que assistem tem dificuldade de sair da congregação por conta que vocês viram obras, viram milagres, viram maravilhas na congregação, e por conta disso eu creio que é difícil para vocês assistir o vídeo de quem saiu, quem está criticando, porque a primeira coisa que passa na mente de vocês é o seguinte: bom, se nós virmos obras, maravilhas, milagres dentro da congregação, quem são esses críticos para virem falar alguma coisa da congregação, sendo que eles mesmos não demonstram os sinais que a congregação demonstra? A questão, irmãos, é 2 pontos. O primeiro ponto é que obra, milagre e maravilha não salva. Apesar de serem verdadeiros, eu creio que de fato, porque acontece mesmo obra, maravilha e milagre na congregação, obra, milagre e maravilha não salva se você não entender o cerne da salvação. E o cerne da salvação, ele na prática não é praticado na congregação. Isso que é o mais grave. E um exemplo disso está em Mateus 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O princípio, eu vou pegar só o princípio dessa passagem, mas o princípio dessa passagem significa assim: profetizar salvou? Não salvou. Expulsar demônio salvou? Não salvou. Realizar muitos milagres salvou? Para essas pessoas da passagem, não. E o meu medo é que, não que aqui está falando da congregação, mas se esses que expulsaram demônio, e eu creio que muitos que vocês estão assistindo da congregação, vocês nunca expulsaram demônio. Muitos, mas talvez vocês já receberam muitos milagres da parte de Deus, muitas obras, e já receberam bastante profecia, e já profetizaram também, e pode ter cumprido sim, eu creio, irmãos, eu creio no dom da profecia. Só que eles não foram salvos. Aí a questão é, mas então o que salva? E aí vai onde entra os críticos. Uns negando os dons depois que saíram, e no meu caso eu que não nego os dons, nem as obras, nem maravilhas, eu vou contar algumas que Deus fez depois que eu saí da congregação. Não são grandiosas, mas são obras sim. E eu creio que isso possa mostrar para vocês que existe obra, milagre e maravilha fora da congregação, porque o autor das obras, das milagres e das maravilhas não é a CCB, é o próprio Senhor Jesus. Se você vai para servir o Senhor Jesus fora da congregação, o autor das obras e milagres, se o irmão continuar tendo fé que existe, vai continuar acontecendo. Não que a fé do irmão ela determina a obra e o milagre, quem determina é a vontade de Deus, mas a sua falta de fé também não pode impedir, entendeu? Então, unindo as duas coisas, a tua fé, que eu espero que você não perca a fé no sobrenatural, nos dons do Espírito Santo. Alamaya, suia lama canta, glória a Deus, aleluia. Laia, suia lama canta, laia, glória a Deus, aleluia. Eu senti vontade de manifestar agora. Eu tentei até não falar, mas porque fica parecendo que eu tô forçando pro vídeo, mas não é porque dá vontade, eu manifesto. E em vídeo é a primeira vez que eu tô manifestando, mas vira e mexe quando eu vou orar por alguém na rua, hora ou outra eu manifesto também. Então, irmãos, eu creio, assim, eu creio. Eu realmente creio, e eu não tenho nem como não crer, para ser sincero. Mas vamos lá, então o que é que salva? O que é que salva? O que salva, irmãos, é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Palavra de Deus, para quem é cristão e crê na Bíblia, é a Bíblia Sagrada e aquilo que está escrito nela. Palavra de Deus, para quem está na congregação, é o sentimento que move o ministério da congregação a falar coisas, na exortação da palavra. E você é salvo por você obedecer essas coisas que você escuta do ministério. Isso não tem nada a ver com Bíblia Sagrada, mas eles estão guiados pelo Espírito Santo. Tudo bem, irmão, mas tem um monte de culto online gravado que os críticos gravaram e mostraram que não estão de acordo com as Escrituras. Então o Espírito Santo não pode falar fora das Escrituras. Aí alguns podem falar, mas eles erraram e a gente erra. Tudo bem, irmãos, que Deus tenha misericórdia deles. Mas aqui está testemunho de que, assim, se eles erram e vocês chegam até a admitir que eles estão errando, então como eu posso dizer que alguém está errando ou está acertando? Mediante a Bíblia Sagrada, irmão. E quando você analisa as Escrituras Sagradas, você consegue sair da congregação e servir a Cristo e estar salvo por obedecer às Escrituras. Obedecer às Escrituras em que sentido? Crendo que os seus pecados foram perdoados quando você crê em Jesus, que Ele morreu por você, que os seus pecados, todos eles levam à morte, mas Jesus pagou o preço de morte, a dívida, no Calvário da cruz. E quando você, mediante a fé, crê que Jesus fez isso, se arrepende dos seus pecados, confirmando a sua fé,
Pela fé você é perdoado e justificado. Ah, mas tem que batizar? Tem que batizar. Ah, mas se não der para batizar e eu acreditei, você está salvo também. Ou seja, quem salva é a fé, quem não é o batismo. Apesar de que, tendo fé e podendo batizar, você deve se batizar. Certo? Então, agora eu vou contar alguns testemunhos que aconteceu comigo desde que eu saí da congregação. Uma aqui, quando Deus curou meu olho esquerdo, eu estava jogando bola e não tem nada na Bíblia que diz que você não pode praticar esporte. Então eu não sei o porquê a congregação proíbe, eu não sei qual é a base que eles têm para proibir o esporte, mas eu jogo bola e estava jogando bola um dia, eu tomei uma bolada no olho e eu fiz um voto com Deus porque eu perdi a visão e criou uveíte, que é uma bolsa de sangue que fica dentro do olho. Ou seja, para isso sair, ou é com cirurgia ou é com muitos meses. Eu, no momento que aconteceu, eu falei assim, Senhor, se isso for da tua vontade, me ajuda a entender. E se for, vou fazer o quê? Vou viver sem o olho agora. Mas se for da tua vontade fazer um milagre, eu faço um voto, que eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar para as pessoas que o Senhor fez um milagre. E irmãos, o que aconteceu? Passaram-se 2 horas, eu estava dentro do hospital para entrar no consultório médico e eu não fui percebendo. Mas quando eu me dei conta, porque Deus fez um milagre, eu não tinha notado que Deus estava fazendo, porque a princípio eu não enxergava nada. Se eu fizesse assim, nada, perdi o olho, só chegava com esse aqui. Aí, irmão, sem eu perceber, o Senhor foi curando meu olho e eu não fui notando. Quando eu me dei conta, eu fiz assim, falei, nossa, peraí, eu voltei a ver, não tava tipo uns 80%, mas assim, pra quem tava com 0, como é que pode, né? Quando eu fui quando eu fui olhar no espelho, o sangue que estava por cima, o sangue pisado, ele havia sumido. Não tinha como ter sumido se não fosse milagre. Porque senão teria que esperar ou meses ou teria que fazer cirurgia para arrancar essa bolsa de sangue que formou dentro do olho. Enfim, o médico falou, olha cara, não é nada grave o que aconteceu com você, eu vou te passar só um colírio. Ainda assim eu persisti no milagre para falar assim, cara, se eu usar o colírio, alguém pode dizer que foi pelo colírio. Então eu orei para Deus e falei assim, ó Senhor, eu não vou usar o colírio, para que o testemunho seja verdadeiro, que foi 100% o Senhor que curou, não foi colírio, não foi médico, não foi tempo, não foi o meu corpo. E de fato, eu senti que Deus atendeu a oração, não usei mais colírio, hoje minha visão é perfeita. E ela ficou, vamos dizer, perfeita em coisa de 1 semana, mas era impossível eu voltar a enxergar 80%, 90%. Tava só com problema de foco, assim, de perto ou de longe, mas em pouco tempo agora minha visão tá perfeita, não tem problema nem para ver de perto, nem para ver de longe. E esse milagre aconteceu. Outra coisa que aconteceu, algumas vezes o Senhor escuta minhas orações e isso, 2 coisas que me vêm à cabeça agora. Uma delas é para vocês verem como o milagre, irmãos, não converte e milagre não salva. Várias e diversas pessoas que eu já evangelizei, falando para elas a respeito da salvação, só utilizando o Evangelho de Cristo, que está escrito nas Escrituras Sagradas, é basicamente 2 formas, né, irmãos? Que nem eu já falei em outro vídeo. Eu mostro para a pessoa que ela pecou contra Deus, os 10 mandamentos. Quando ela entende que ela vai para o inferno pelos seus pecados, então eu mostro para ela o sacrifício de Cristo. E várias e diversas pessoas, irmãos, já creram e já mudaram a forma de pensar apenas pela evangelização pelas Escrituras, sem ver nenhuma obra, maravilha ou milagre. Mas tem um amigo meu que estava com bastante angústia, bastante tristeza no coração, não é convertido. Eu já expliquei para ele o Evangelho, ele não se converteu. E num dia específico eu falei assim, irmão, amigo, deixa eu orar por você então. Deixa eu orar por você e vamos ver se Deus faz alguma coisa e tira essa angústia que você está sentindo no teu coração. Na hora que eu orei, irmãos, falei, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manda embora toda angústia, toda tristeza, toda angústia, toda tristeza, e coloca, Senhor, a sua paz, o seu amor, a sua alegria, coloca coisas boas no coração dele para que ele possa melhorar. Irmãos, graças a Deus, imediatamente depois da oração, ele mesmo já começou a falar assim, cara, eu estou sentindo uma coisa boa aqui, a angústia foi embora mesmo. Irmãos, isso converteu eles? Não converteu. O milagre aconteceu? Aconteceu. Já teve outras vezes que eu vamos dizer assim, adivinhei que a pessoa tinha um problema. Pô, você tem um problema nas costas, você tem um problema na bexiga, você tem um problema, sei lá, na garganta, não sei. Já aconteceu algumas vezes do Espírito Santo falar no meu ouvido e eu perguntar pra pessoa e a pessoa confirmar que ela tem aquele problema. Mas ainda assim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? É que os dons não cessam. Os dons pertencem a Deus. Se você continuar tendo fé depois de sair da congregação,
você vai ver as obras que você vê na congregação fora dela, só que agora você não tem que carregar essa mochila pesada que é, tipo assim, que é a CCB. O que a CCB vai fazer? Ela vai praticar doutrinas que não são bíblicas, vai falar coisas que não são bíblicas, e se você crê nos milagres e maravilhas que você viu na congregação e atribui à congregação, você vai ter que passar pano para tanta coisa, vai ter que justificar tanta coisa errada, e muitas vezes coisas que vão em desencontro à salvação, que vão em desencontro ao evangelho de Cristo, que é muito pesado carregar esse fardo. Uma que você pode acabar não sendo salvo, irmão. Se você crê na teoria no evangelho de Cristo, mas você pratica outro evangelho, um evangelho por obediência ao que você escuta pelo ministério da congregação, etc, etc, irmão, não tem duas formas de salvação. Não tem duas formas de salvação. Se você crê que a salvação é você ir na congregação, escutar a palavra e obedecer, e você vai ser salvo por obedecer, isso não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho, infelizmente. Agora, se o irmão tá chocado porque eu não tenho gravado, né, irmãos, as coisas que eu fiz ou que já aconteceram. Talvez um dia eu vá gravar, mas no momento eu não gravei. Essas coisas eu tô contando pra vocês. E teve uma outra obra também que Deus fez desde que eu saí da congregação, que foi apesar de que a do olho, irmãos, eu estava frequentando a congregação, mas eu não atribuí isso ao fato de estar indo para a congregação, porque eu não estava na congregação, eu orei a Deus, eu não orei para a congregação. Então, vocês entendem? Eu não misturo as coisas, sabe? É Deus que fez. Se Deus fez dentro da congregação, faz fora. Para mim, minha fé não muda nesse sentido, percebe? Para alguns podem mudar, mas eu quero dar esses testemunhos para fazer com que vocês confiem que os milagres continuam acontecendo, as obras continuam acontecendo. Eu moro num pensionato, que é uma república, uma moradia compartilhada. Cada um tem seu quarto, mas várias pessoas moram na mesma casa. Compartilham cozinha, compartilham banheiro, compartilham lavanderia. E, irmãos, por meses, tinham pessoas aqui que usavam drogas, que não respeitavam as regras, faziam barulho todo, sabe, regra do silêncio não existia, era madrugada, era um desrespeito absoluto, era completamente um inferno, irmão. Mas como eu já passei de lugar para lugar, eu já tô de saco cheio de mudar de pensionato. Então eu falei assim, bom, eu vou começar a orar a Deus, porque assim, falar com essas pessoas já não tá adiantando. Então eu vou começar a orar a Deus e pedir misericórdia, porque eu já estou perdendo a paciência, e não quero sair, e também não quero arranjar confusão, mas eu gostaria de ver eu gostaria de ver uma solução para isso, porque assim, não sei mais o que fazer, então eu vou começar a orar a Deus. Aí eu comecei a orar a Deus, irmãos, Irmãos, em um mês, Deus arrancou os 3 de uma vez, os 3. Milagre. Tanto que eles estavam aqui há mais de ano. Só na oração, irmãos. Não sei falar com ninguém. Só oração. Deus arrancou os 3 do mesmo mês. Não ficou nada. Porque se ficasse um deles, eles ainda continuariam fazendo coisa errada. Mas Deus arrancou os 3 de uma vez. Hoje o pensionato é um silêncio absoluto. Limpeza. Hoje está um paraíso morar aqui, irmãos. Paraíso. E Deus fez isso baseado no quê? Na vontade dele, é claro, mas isso pela oração. Deus atendeu a minha oração. Graças a Deus. Não porque eu sou profetão, mas é porque, de fato, eu orei com sinceridade. O Senhor quis atender, porque se o poder tivesse em nós, irmãos, a gente orava para encher a conta de dinheiro, mas Deus faz aquilo que ele tem à vontade. Tem pessoas também, irmãos, que a gente ora e a gente espera ver um milagre, a gente espera ver uma obra, e não acontece, irmão. E não acontece. Eu vou deixar de orar? Por quê? Porque quando você ora e acontece, louvado seja Deus. Quando você ora e não acontece, louvado seja Deus também. Entendeu? Nossa obrigação é orar, nossa obrigação é fazer a vontade de Deus. Entendeu? E a gente se pôr à disposição crendo. Se der certo, irmão, a culpa é de quem? É da pessoa? É de quem está orando? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. É da pessoa que recebeu ou não ter fé? Pode ser que sim, pode ser que não. É da vontade de Deus ou não é da vontade de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Nós, irmãos, fazemos a nossa parte, percebe? Então, assim, resumindo tudo, se você assiste os vídeos, se você está se convencendo das coisas erradas que está na congregação, que são antibíblicas, que na verdade não se pratica o evangelho de Cristo e a verdadeira salvação, mas se pratica um evangelho baseado na obediência ao que se escuta dos irmãos do ministério. Tem vários e diversos vídeos, irmãos, que demonstram que o que os irmãos dão de conselho nos cultos online... É que os cultos online são os cultos gravados, percebe? Então, a gente só tem eles como prova. Mas se você analisar na tua consciência tudo que você já escutou e você comparar com as escrituras sagradas, você vai perceber que tem muita coisa que não faz nenhum sentido nem nexo. E eu já mencionei tantas: doutrina da morte, perdão de pecados pelo batismo, evangelho que salva por obediência ao que você escuta da congregação. São muitas coisas, irmãos, que assim, se você é da congregação, mesmo que você não acredite, você sabe que tem gente que acredita nisso, porque você faz parte do bolo. Só que o que eu quero oferecer para vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus,
é que assim, se essas obras, milagres e maravilhas acontecem dentro da congregação, elas também acontecem fora. A diferença é que agora que você lê as escrituras sagradas, você arranca toda a tranqueira que a congregação fala, faz ou pratica, a margem das escrituras sagradas, entende a Bíblia Sagrada e agora você continua operando obra, milagre e maravilha, promessa, profecia, o que quer que seja, só que com entendimento bíblico e completamente livre para servir a Cristo em verdade e em espírito. Deixa que o Senhor Jesus seja o teu pastor, deixa que Ele, com o seu Espírito Santo, guie você a evangelizar, orar pelas pessoas, quem sabe profetizar, irmãos, porque de fato existe. Eu tenho receio de profecia, irmãos. Depois do que eu vivi na congregação, eu sou muito escaldado com profecia. Mas assim, irmãos, Deus já me revelou coisas de algumas pessoas quando eu estou conversando com ela. Eu estava falando com segurança outro dia. Aí do nada aqui começa o Espírito Santo, costela, ou costas, né? Aí eu falei assim, cara, você tem algum problema nas costas aqui, aqui nessa região, alguma coisa? Quer dizer, eu não falei região, mas você tem algum problema nas costas aqui, mais ou menos? Aí ele falou assim, cara, não, mas ele falou, não, na verdade eu tenho sim, eu tenho um problema aqui que eu me sinto preso. Aí a gente orou por ele, eu não sei qual foi o desfecho dessa obra, eu só sei que eu descobri que ele tinha um problema, não por mim, mas que o Espírito Santo me falou, entendeu? Agora, de fato, meu medo, assim, também, receio, é que vocês saem da congregação para vocês irem para outro pastor ou outra igreja que vai continuar profetizando, entendeu? Eu não quero que vocês deixem o ministério da congregação para vocês irem atrás de outro ministério que comete os mesmos erros, que é só ficar prometendo coisas para a sua vida pessoal. Eu não quero isso, irmãos. Eu quero que vocês entendam as Escrituras Sagradas, entendam o Evangelho de Cristo, entendam onde, baseado nas Escrituras Sagradas, na teoria e na prática, onde a congregação está em desacordo com a Bíblia Sagrada, para que então você possa servir a Deus sem o fermento, sabe? Sem as coisas ruins, sem as incongruências, sem as hipocrisias, sem as doutrinas e as práticas antibíblicas, entendeu? Fazendo isso, irmão, se o irmão alcança milagre na congregação, o irmão vai alcançar milagre fora da congregação, estando em outra igreja ou estando em igreja nenhuma. Até porque, irmãos, a definição de igreja é aquelas pessoas em que o Espírito Santo habita nelas. Eu sou igreja, o irmão é igreja, estando na congregação ou não estando. Congregação, assembleia, batista, presbiteriana são templos, são instituições. Agora, se você vai ser igreja verdadeira, obedecendo ao Espírito Santo, dando frutos para o Senhor, seja orando, seja evangelizando, seja fazendo caridade pela guia do Espírito Santo, isso vai determinar como vai ser sua caminhada fora da congregação. Pode ser, irmãos, que você saia tão machucado por crer que tudo aquilo que você escuta da congregação agora se torna mentira, ou você não conseguir lidar com isso, que você pode acabar se tornando uma pessoa que rejeita os dons do Espírito Santo. Mas isso é um caminho, irmãos, é um caminho. Eu lamento por quem acontece isso, mas eu não vou deixar de servir a Deus como eu sirvo e de acreditar nas coisas que eu acredito, porque é impossível que eu não acredite, irmãos. Os meus testemunhos de vida, eles testificam que os dons, os milagres, as obras, as maravilhas acontecem ainda hoje, e eu não estou mais na congregação, entendeu? Então, a esperança que eu quero dar para vocês é: existe obra, existe milagre, existe maravilha fora da congregação. Se você estiver enxertado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, e você obedecer ao Espírito Santo, você vai ver da mesma forma que você vê na congregação. Não atribua à congregação o mérito que é de Deus, certo? Os católicos, eles têm pavor de sair da igreja católica. Por quê? Porque eles acreditam que o padre perdoa pecados. Eles têm que confessar para o padre. Então, como você explica para esse cara que ele não precisa do padre para ser... ele não precisa confessar para o padre para ser perdoado, ele pode confessar para Jesus. Como que você convence para essa pessoa que é católica que ele não precisa da igreja católica para dizer para ele o que está escrito na Bíblia, ou o que ele tem que entender do que está na Bíblia, mas que ele sim pode buscar por conta própria, sendo guiado pelo Espírito Santo? Irmãos, vocês têm total liberdade de orar a Deus como eu oro e pedir assim: Senhor, não estou entendendo essas partes das Escrituras, por favor, me guie, ou a pessoas que sabem me dizer o que isso está escrito, ou então me dê sabedoria para entender o que está escrito aqui, para que eu possa entender a sua palavra. E você vai conseguir, irmãos. O Espírito Santo vai ajudar a entender, e se no caso você não entender só pelo Espírito Santo, você vai entender porque Deus vai te guiar para algum pastor ou algum vídeo que tenha uma explicação correta a respeito dessas passagens, percebe? Apesar de que eu tenho total confiança de que o Senhor Jesus vai ser o guia de vocês, entendeu? Então não precisam ter medo de sair da congregação. O que vocês verdadeiramente vão sentir quando vocês saírem da congregação é o que eu senti: 1 tonelada sair das minhas costas. 1 tonelada. Porque é insuportável justificar coisas erradas que estão diante dos nossos olhos.
coisas que não fazem sentido só porque você viu certas obras e maravilhas lá dentro. Irmãos, o versículo de Mateus mostra bem claro. Tem gente que profetiza, expulsa demônio e vê milagre. E não vai alcançar a salvação, entendeu? Então, se isso, irmãos, não garantiu salvação para esses da qual a palavra está falando, não utilizem os dons, as obras e os milagres da congregação para justificar as coisas que vão em desacordo com a palavra. Porque senão você vai fazer isso para sua própria condenação e não para sua salvação, entendeu? Deus abençoe a vocês.